porque tudo posso naquele que me fortalece. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, o meu coração está preparado para ouvir a tua palavra. Graças a Deus. Tome seu assento. Aplauda o Senhor Jesus pela leitura dessa palavra. Bom, a irmã já deu a introdução hoje, né, do que eu vou pregar. Não foi, irmã Jane? E aqui, é verdade, Paulo estava preso quando escreveu a carta aos Filipenses, aos Gálatas. Estava no momento de prisão, cadeias estavam sobre os seus tornozelos, mas a alma de Paulo estava livre. Ele era um prisioneiro em Roma, mas ele era um homem livre em Cristo. Ele estava cativo, né, nas prisões de César, mas seu Senhor era Cristo. Ele estava limitado por Roma, mas era ilimitado o alcance das suas palavras na Jerusalém celestial. E enquanto ele se senta na prisão escrevendo esta carta, ele percebe que tudo à sua volta está marcado com o sinal de César. Porque as prisões romanas tinham nas portas e nas paredes e também na sua moeda o rosto de César. Por isso que Jesus vai dizer: de quem é esta moeda? De qual é a cara nela? E eles respondem: é a cara de César. Porque César era um imperador que queria ser um Deus. E para ser um Deus era necessário estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí César mandou colocar desenhos da sua face, tudo quanto é lugar romano. E não foi diferente aqui na prisão. Suas roupas, as cadeias e até mesmo o guarda que tomava conta da cela de Paulo está marcado. Ele percebe que ele também está marcado, porque uma vez que alguém se torna prisioneiro de Roma, recebe uma marca muito semelhante a uma tatuagem, mas não era uma tatuagem, que é esse negócio moderno. Era uma marca na pele feita com ferro quente, para dizer que aquela pessoa já foi ou está ainda como prisioneiro romano. Só que Paulo vai escrever a carta de Filipenses e a carta aos Gálatas, e ele vai dizer que carregava consigo as marcas de Cristo. Ele carregava as marcas do Senhor Jesus em seu corpo, e ele poderia arregaçar as mangas, e estavam ali as cicatrizes das marcas que ele recebeu quando passou pelos naufrágios, pelas tentativas de repúdio, quando ele apanhou por ter expulso um demônio que adivinhava. Estava ali as marcas de Cristo. Em seus ombros estavam as cicatrizes que tinha recebido quando ele foi apedrejado na cidade de Listra. Então Paulo literalmente tinha sido marcado pela sua fé. Estas eram marcas físicas, mas acredito que ele carregava marcas espirituais que os distinguiam dos outros prisioneiros. Você e eu vimos semana passada, quando eu preguei sobre que nós precisamos morrer, e aí eu não estava falando de morrer fisicamente, mas morrer para o mundo, que o próprio Paulo disse: porque eu trago comigo as marcas de Cristo. Não vivo mais eu, porém Cristo vive em mim. Então você e eu podemos não ostentar marcas físicas de sofrimento, mas com certeza devemos suportar as marcas espirituais que nós vamos enfrentar. Quando Paulo escreve aos Filipenses, é isso que ele está dizendo: já passei fome, já comi bem, já vesti roupa boa, já vesti roupa rasgada, já fui elogiado, mas também já fui humilhado, já tive muita abundância de riqueza,
mas também fui pobre. Pense num homem pobre. Por isso, tudo posso naquele que me fortalece. E eu quero falar sobre algo aqui que eu acho pertinente, que é lealdade. Paulo foi um homem leal ao Evangelho. Foi tão leal que ele disse na carta a Timóteo: Timóteo, seja leal ao Evangelho. Repita comigo: lealdade. Mais uma vez diga: lealdade. Paulo foi esse exemplo humano de lealdade. Desde o momento em que ele encontrou o Cristo na estrada, no caminho de Damasco, até perder a cabeça, porque depois que ele escreve essas cartas, ele foi degolado vivo. Não é como hoje, que os países que condenam alguém à morte, uma grande maioria já colocam uma substância. Não, foi como diz o nordestino, no cru. Passaram a espada, cortaram a cabeça de Paulo, mas Paulo foi leal. Ele poderia ter se salvado do sofrimento e da morte. Ele poderia ter sido um homem de fama, de riqueza, de honra. Ele poderia ser alguém de destaque na sociedade, mas o apóstolo Paulo, ou São Paulo, como nós conhecemos, ele sabia que Cristo, que Jesus, significava mais para ele do que tudo o que o mundo podia oferecer. Paulo era leal ao Evangelho. Jesus foi um exemplo muito maior. Jesus foi leal a Deus até quando ele teve a oportunidade de desistir. Hebreus 10, 9, a Bíblia diz: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Porque Deus procurou na terra alguém que pudesse sofrer em nome de toda a humanidade. Não encontrou ninguém. Jesus não necessitava se apresentar, mas ele se fez por amor, sofredor, esvaziou-se de todo o poder que ele tinha para se colocar no nosso lugar, porque a ira de Deus, o inferno, ele foi reservado para ser derramado na cabeça da humanidade que abandonou a Deus, mas Deus coloca tudo isso na cruz em Cristo. Ele foi leal, ele disse que faria, ele prometeu lá no Éden, lá em Gênesis: eis Abraão, que farei de ti uma grande nação. E quanto mais a nação vinha, mais problemas tinha, mas no final ele cumpriu, porque ele foi leal. Grandes tentações vieram sobre ele, mas nada poderia afastá-lo do propósito da sua vida. Ele foi leal desde o berço até o túmulo. Devemos seguir esse exemplo. A lealdade a Deus significa fidelidade à missão que Ele tem para a nossa vida, independente do que aconteça. E aí Paulo, escrevendo aos Filipenses, Paulo disse: vão deixar eu com fome aqui nessa prisão? Não tem problema, eu sei o que é estar com fome. Ah, vão me bater para eu negar Jesus? Eu sei o que é apanhar. Ah, vão me oferecer riqueza igual o diabo ofereceu para Jesus? Já fui rico. Tudo posso, porque eu já vivi. Nada do que vocês me façam ou me ofereçam pode tirar a mim do propósito que Deus me colocou. Só que, irmãos, observe as palavras de Paulo. Um homem desse não tem medo de nada, não. Um homem que vai ser morto no próximo mês, degolado o pescoço, dizer isso, tendo a oportunidade de ser livre dali. Isso é um homem de princípios. Isso é um homem que sabe no que crê. Isso é um homem que sabe o que quer para a vida. E a lealdade, ela requer confiança plena, persuasão. Persuasão é confiança máxima. Você deve estar convencido aí no seu coração acerca de qualquer coisa no qual você esteja envolvido. Agora, para ser um membro comprometido na equipe ministerial, é necessário o que eu chamo de persuasão plena, confiança plena. Você acha que Paulo não confiava, não?
no ministério, no que o Espírito Santo disse, no chamado que Deus o colocou para ser apóstolo. E eu quero dizer algo para você essa noite. Se você pretende ser leal à missão, você deve estar seguro de quem está com você. Vou falar de mim que sou o pastor aqui. Então, vamos dar o exemplo. Seria eu alguém em que você pode confiar? Seria eu alguém que é o que afirma ser? Por que eu estou dizendo isso? Porque lealdade envolve confiança. Teve uma vez que eu estava numa reunião de pastores, isso foi no período da pandemia, 2020. Fizemos uma reunião de pastores aqui em Mari. E aí eu perguntei nessa reunião, a conversa foi desenrolando, eu perguntei assim: pastores, o que levaria as pessoas a pararem de falar de mim? E aí teve uma pastora que respondeu assim: se você parar de fazer o trabalho do Senhor, o que Ele te chamou, as pessoas vão parar de falar de você. É isso mesmo. Ficou marcado. Eu disse: que resposta. Por quê, irmãos? Porque Jesus foi acusado. Enquanto Jesus, Lucas capítulo 23, enquanto Jesus estava curando, Jesus foi acusado de enganar o povo. Começaram a dizer: isso é um enganador. Acusaram ele de causar divisão no povo. Essa mensagem que esse homem chamado Jesus está pregando, isso é para botar um contra o outro. Jesus foi acusado de impedir os crentes de pagar imposto ao imperador. Foi acusado de blasfêmia. Em Lucas capítulo 11, Jesus foi acusado de expulsar demônio, porque ele era o próprio demônio. E Paulo, texto que nós lemos em Atos capítulo 24, Paulo foi acusado de ser uma fonte de pecado. Esse homem fala essas coisas porque ele está cheio de pecado dentro dele. Foi acusado de uma praga. Isso é uma praga no nosso meio. Paulo foi acusado de perturbador da paz, daquele que promove contenda, do fomentador de discórdia, de um líder de uma seita. Paulo foi também acusado daquele que queria causar uma rebelião contra Deus. Quem quer que for trabalhar com Paulo teria que estar completamente confiante do caráter dele. Senão, no primeiro moído, saía fora. Era ele de fato um líder de uma seita? Paulo e Jesus, era tudo isso que o povo dizia? Não. Com certeza não. Alguma vez Paulo tentou provocar briga entre alguém? Não. Alguma vez Jesus perturbou a paz? Não. Alguma vez Jesus expulsava demônio porque tinha demônio? Não. Mas a Bíblia está repleta de levantadores de falso contra eles. Ou as pessoas que estavam com Jesus e com Paulo sabia que era um homem de Deus, ou na primeira fofoca ia-se embora. Entende o que é lealdade? Lealdade exige confiança plena. É importante esclarecer, irmãos, em seu coração todos os fatos a respeito de uma igreja, de um ministério e de uma pessoa que você está trabalhando junto com ela. O que adianta você estar num grupo? Rapaz, disseram que viram ali um fulano tomando cachaça. Se você não conhecer bem a pessoa, você vai ficar com dúvida. Mas se você souber quem é que está com você, quem é teu líder, quem está no teu grupo, você vai desmentir a história na hora. Isso é mentira, que eu conheço ele. Você não faz essas coisas não. Lealdade. Você precisa estar completamente convincente, persuadido de quem é a pessoa. Porque o fato de falarem é normal. Com todos os apóstolos foi assim. Com todos os pregadores foi assim. Com todo mundo foi assim. De modo que as acusações, quando chegarem, os desafios, as provas vierem, você tem que ser capaz de permanecer leal ao ministério, à igreja, ao líder.
tem um ditado que diz assim: onde tem fumaça tem fogo. Já ouviu falar? Onde tem fumaça tem fogo. Em outras palavras, se alguém está comentando, é porque tem alguma coisa. Não é assim que o mundo diz? Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você tem que descobrir a verdade por trás de cada rumor e fofoca antes de julgar alguém. Porque se aonde há fumaça há fogo, então vamos ver aqui qual foi dessas acusações que Jesus fazia ou Paulo fazia. Todos os pastores serão acusados. Todos os pregadores serão acusados. Escute isso. Todos os líderes que lideram qualquer departamento serão acusados. Todos os crentes que se posicionam serão acusados. Porque ninguém gosta de quem sabe do que crê. Uma vez eu tinha visitado um pastor, não faz muito tempo não, que ele não é daqui não, ele foi acusado de ter cometido adultério com algumas mulheres daquela igreja. Aí me chamaram para fazer parte do conselho de ética e julgar as acusações. Eu disse amém, não gosto muito dessas coisas não, mas já que me chamou, era um dos, né? Eram 7 pessoas, eu estava ali no meio. E isso saiu até numa rádio que tinha lá na cidade, uma rádio local. Foi uma história escandalosa nessa cidade. Só que aí eu, ouvindo o povo lá, né, decidi visitar aquela igreja num domingo, de manhã. Faz muito tempo isso. E naquele dia, na medida que eu ia conversando com alguns irmãos, com alguns pastores que faziam parte lá, e com alguns membros que eram leais, percebi que provavelmente havia questões na sua mente. Eu soube imediatamente que eles precisariam ser plenamente persuadidos a respeito do seu pastor. Era a palavra dele contra a palavra do seu acusador. Quem estava dizendo a verdade? Era o acusador ou o pastor? Entende? Se você decide permanecer, você deve estar preparado para defender confiantemente a integridade do seu ministério. Senão, irmão, vá para outro lugar. Paulo disse, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12: não me envergonho de se posicionar, porque sei em quem tenho crido. Irmão, não permaneça num grupo, não permaneça no ministério, se você tem muitas questões não respondidas na sua mente sobre com quem você trabalha. Ou você responda e tire as dúvidas, ou você saia. Entende isso? Transparência cultiva essa confiança plena. Transparência sobre as finanças. Informe aqueles que fazem, aleluia, diferença, a origem de tudo que você tem. Não seja um sujeito misterioso. Tem umas pessoas que eu vou te falar, pastores, líderes, pessoas, pregadores, que quando é questionado de como foi que ele comprou aquele carro, aí diz assim, ó, o Senhor proveu. Todo mundo sabe que foi Deus que proveu, porque ninguém consegue nada se a mão do Senhor não abençoar. Mas proveu como? Como foi essa história? Conta aí. Porque essa pessoa não trabalha, compra uma moto, porque, irmãos, você tem que dizer como foi que aconteceu. Porque líder, pastor, pregador não pode estar enrolado em nenhum tipo de coisinha. Você não precisa dar detalhe dos detalhes não, mas você tem que explicar qual foi o meio que Deus usou para te abençoar, justamente para ninguém ter o que falar. E quando alguém se levantar, pessoas que estejam próximos de você, não é para você dizer para todo mundo não, é para você dizer a quem trabalha com você, quem é próximo de você, tem que saber, porque no momento de acusação, tem alguém que te defenda, porque sabe como o negócio aconteceu. Porque, irmãos, mesmo se eles deixarem de perguntar a você, saiba que eles estão perguntando essas coisas na sua mente. Não, eu não falei nada porque ele não perguntou. O cara estava na igreja bonzinho, no outro dia apareceu com uma namorada, na outra semana já estava com outra. Como é que foi essa história? Não, pastor, eu não falei porque o senhor não perguntou, e eu tenho que perguntar.
cara é pregador, o cara é líder, é um vice-líder, é alguém que tem um cargo na igreja, e eu que tenho que procurar saber da vida dele. Não, somos nós que temos que chegar. Olha Jairo, olha Sabrina, olha Livelto, assim, foi desse jeito. Porque se alguém falar de você, tem pessoas contigo para defender a tua honra. Lealdade, falar, explicar, também é lealdade. Eu não concordo em gente misteriosa. Não gosto. Os meninos que andam mais próximos comigo já sabem. Se eu ficar sabendo de qualquer coisa pela boca dos outros, nós vamos ter um problema seríssimo. Gente misteriosa, que ninguém pode conhecer, que ninguém sabe como foi. Aí quando começarem a acusar, são aqueles ao seu redor que deveria ter argumento para rebater. A gente vai dizer o quê? Foi mesmo, não estava sabendo não. Porque não estava. É um mistério. E para responder: ô fulano, vem cá, me tira uma dúvida. Tu estava onde mesmo? Não, aí começa o mistério. E não diz. Entende? Falta lealdade, transparência. Deixe com que as pessoas saibam o que você está procurando alcançar. Transparência sobre coisas, transparência sobre a sua visão. Deixe com que elas saibam por que você é tão zeloso acerca da sua visão. Irmão, essa é uma das razões pelo qual eu ensino por meio de longas pregações, para não ficar dúvida. Essa é a razão pelo qual nós gravamos as mensagens. Está lá no YouTube, tudo que é pregado aqui, está salvo lá, para você rever. Para não ficar dúvida sobre o que a gente crê. Preguei semana passada sobre como ser batizado com o Espírito Santo. No outro dia, o que é unção que quebra o jugo. E a gente vai tentando explicar, tema por tema, ser claro na nossa visão, zeloso na nossa visão. E aí, esse pastor foi disciplinado. Repara só na história. Nós julgamos que foi verdade o que aconteceu, e ele foi disciplinado, né? E aí ele estava, depois a gente foi investigar, descobrimos que ele estava fazendo tanta coisa errada, que ele teve que, além de disciplinado, ser suspenso da autoridade pastoral. Teve que ser suspenso. Só que aí, eu e os outros 6 pastores, para preservar a imagem dele, não dissemos a ninguém. Ficou entre nós 7, nós disciplinamos, não contamos para ninguém os motivos, as causas do porquê ele disciplinou. E aí na cabeça da igreja, lá naquela época, esse pastor tinha ido tirar férias. Eles pensaram: não, vamos deixar o povo pensar que ele foi tirar férias, para não denegrir a imagem dele, visto que ele vai cumprir a disciplina, vai ser corrigido, né? Depois ele vai voltar, e vai voltar a ser uma bênção de novo. Só que qual foi o problema? Irmão, quando esse pastor rebelde não aceitou a disciplina e abandonou o ministério, adivinha o que ele fez? Saiu falando mal da gente tudinho. Aonde chegava? Primeiro mais atacado fui eu, que eu acho que foi porque o que eu mais falei. Depois falou do outro pastor. Aonde ele saiu falando mal da gente, ele pôde. Por quê? Porque ele tinha que justificar a sua saída da igreja. Não, eu saí porque aqueles pastores vieram aqui, quiseram mandar mais do que eu, não sabem de nada, e começou a meter o pau na gente. Por quê? Agora qual foi o problema? Ninguém sabia que esse pastor era alguém que estava sendo disciplinado porque adulterou. E porque fez outras coisas a mais errada. Agora estava eu e os outros 6 pastores debaixo de fogo cerrado. Por quê? Porque todos os tipos de questão emergiram sobre isso e a gente não disse. Se a gente tivesse reunido a igreja, a liderança daquela igreja maior, tivesse contado, tinha quem nos defendesse lá. Pronto, a gente veio para cá e ele ficou lá para falar o que quisesse. Quem vai nos defender? Ninguém sabe. Era para a gente ter contado. A nossa falta de lealdade com a liderança local daquela igreja nos custou a nossa honra naquela cidade. Porque daqui, que seja limpo o que ele fez, entende que a lealdade tem um preço.
Isso serve para mim aprender. E eu não quero que você erre para você aprender também, com o meu erro. Era para ter contado. Não, vamos dizer não para preservar o bichinho. Olha o que o bichinho fez. Porque às vezes a gente fica com pena de tomar certas atitudes. Olha o que acontece. Então, meu querido, você tem que estar plenamente confiante. Você não pode ficar neutro em uma crise. Você deve conhecer o assunto. Você tem que enfrentar. Se você é alguém que está por dentro, você deve saber no que você crê. Se o teu líder é um homem de Deus ou não, se a igreja é uma bênção ou não, se o que estão dizendo procede ou não. Eu não quero trabalhar com ninguém que é neutro, porque ou você é a favor ou você é contra. Jesus disse em Mateus 12:30: quem não é comigo é contra mim, e quem não ajunta, espalha. Não, porque diaconisa Marlene disseram que a senhora estava bebendo cachaça, e tu disseste o quê? Não, eu fiquei calado. Pois tu é pior do que ela que estava falando. Gente neutra é um câncer dentro de qualquer grupo ou ministério. Porque ele fica ali, ó, caladinho. Ele quer se dar bem com esse lado e quer se dar bem com esse lado. Eu tenho uma notícia para dizer: com gente neutra, você vai ficar sem nada. Vai ficar sem ninguém. Neutra, porque Jesus disse isso. Ou tu é ou tu não é. Ou tu vem aqui juntar, ou automaticamente tu está espalhando. Qual é a tua posição? É essa. Ainda que desagrade, é assim. O que você acha? Eu acho isso. Não sei, prefiro não falar. Olha, prefiro não falar é Judas. Judas, quem gosta de ficar calado. Olha os evangelhos, a posição de Judas. Ficava quieto, ficava caladinho. Pedro levou tanto carão de Jesus que eu acho que ninguém levava mais do que ele, porque falava muita besteira, mas falava. Então, você precisa se posicionar. Não existe gente neutra quando o assunto é lealdade. Não existe. Você precisa entender isso. Em um momento de crise, você tem que se posicionar. Esteja completamente persuadido, confiante de que você está em uma boa igreja, e é onde Deus quer que você esteja. Esteja completamente confiante sobre isso, sobre o seu pastor, sobre o líder do seu grupo, sobre o ministério que você faz parte, sobre aquilo que Deus colocou na tua mão. Por quê, pastor? Porque é essencial se posicionar, saber e falar para que uma lealdade seja estabelecida. Lealdade deve ser para com a mais alta autoridade. Irmão, numa organização como a igreja, sempre haverá um certo número de autoridade a quem você tem que se submeter, obedecer. Obviamente algumas delas terão uma posição mais elevada do que outro. Um é o líder, o outro é o vice, o outro já é um presbítero, o outro já é o pastor. Tem as suas diferenças, mas tem uma obediência, uma hierarquia, uma autoridade. E a lição aqui é que se a questão da lealdade surgir, sua lealdade deverá ser para os que têm mais autoridade. Vou dar um exemplo. Elaine é líder da juventude. Érica é missionária da igreja. Elaine diz uma coisa, Érica diz outra. Você vai ser leal a quem? Quem está acima na autoridade? Quem está? Pois é a ela que você tem que ser leal. Estou falando aqui de doutrina da Bíblia, porque aí você tem que ficar com quem está correto na Bíblia. Eu estou falando de posicionamento. A lealdade deve estar junto com o cargo de autoridade. Não é porque eu escutei um presbítero falando isso, mas eu não vou dizer o pastor não, porque o presbítero também é um cargo, né? Mas você tem que ser leal na autoridade. Quanto mais alta é a autoridade, maior é o seu grau de lealdade. Sempre foi assim em todas as igrejas, desde a primeira igreja fundada pelos apóstolos. Sempre foi assim. A estrutura, irmão, do nosso ministério, ele consiste em apacentadores comunitários. Cada igreja
tem uma liderança. Aí tem os apacentadores ministeriais. Dentro de cada igreja tem os seus líderes de cada departamento. São os pastores, os obreiros, os líderes, os vice-líderes e aqueles que têm um cargo que não lidera, mas tem um cargo de responsabilidade. E se o pastor mais antigo começar a fazer ou a dizer coisas que são contrárias a Cristo, aí você não tem que segui-lo. É uma coisa muito óbvia. Paulo disse assim, 1 Coríntios 11, primeiro: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: siga-me somente se eu estiver seguindo a Cristo. O dia em que eu deixar de seguir Jesus é o dia que você tem que deixar de me seguir. Sua lealdade nesse caso é para com a mais alta autoridade. Quem é a mais alta autoridade? Cristo. Aí se o pastor não está de acordo com a palavra, você tem que ser leal a Cristo que está acima dele. Amém? Irmãos, há muitos anos eu estava vendo uma reportagem, montei essa palavra e estava vendo uma reportagem quando o Jim Jones levou centenas de pessoas a cometerem suicídio. Isso saiu em todos os jornais. O mundo inteiro ficou perplexo. Desde então, as pessoas têm tentado colocar muitos pastores genuínos na mesma categoria do pastor Jim Jones, que era um louco. Deixe-me dizer a você como distinguir um ministro de Deus de um herege, de um falso ministro. Um ministro de Deus, ele sempre vai dizer assim, não me siga se eu não estiver seguindo a Cristo. No dia que eu errar, venha até mim e me conte. Cristo não lhe disse para beber cianureto, que era um veneno naquela época. Se o seu pastor não está dizendo a você, aleluia, mandando você beber, está errado. Sempre diga aos membros da igreja que o fato de eu ser humano, posso cometer erros. Portanto, siga-me só quando eu seguir a Cristo. Eu fiz isso porque o pastor disse que podia. Tu está seguindo o pastor ou a Cristo? Porque eu só faço o que o pastor faz se o que o pastor fizer estiver de acordo com o que Cristo disse que fosse feito. Eu só faço o que o líder do conjunto fizer se o que ele estiver fazendo estiver de acordo com as regras do ministério, da igreja, da palavra de Deus. Não é desculpa não, eu fiz porque fulano mandou, mas era errado. Você é tão errado quanto ele, porque você sabia o que era certo. Entende isso? Lealdade não segura informação. Uma pessoa leal, ela é franca com o seu pastor, ela é franca com o seu companheiro, ela é verdadeira com o seu líder e é verdadeira com o seu amigo. Considero alguém leal se me conta a respeito de alguma coisa que está acontecendo e ninguém sabe. Entende isso? Se eu descubro que ele sabia algo o tempo todo, mas não disse nada, é desleal. Você tem um amigo assim? Mas fulano, como é que tu fizesse isso e não me contasse? Tu não perguntou? Tire do meio do seu meio de amizade. Tire. É falso. É mentiroso. É desleal. Na hora, irmão, gente assim, na hora que o negócio arrochar, ele corre, te deixa sozinho, e se tiver um bandido, ajuda a te matar. Estamos escassos de lealdade nos nossos dias. Há muitos exemplos da Bíblia de pessoas que não guardaram a informação. Algumas delas conduziram a grandes revelações e bênçãos. O apóstolo Paulo disse assim aos Coríntios, 1 Coríntios 5, primeiro: geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Paulo estava dizendo, me contaram que tem gente fornicando no meio de vocês. Observe que Paulo não tinha uma palavra de conhecimento sobre o problema da imoralidade que estava acontecendo na igreja, mas alguém disse a ele. Paulo disse, fiquei sabendo, 1 Coríntios 5, primeiro, fiquei sabendo de vocês, que aí há entre vós fornicadores. Alguém soube e foi contar a Paulo.
Deus que mostrou, não foi Jesus que disse. Foi alguém leal que foi lá e nele disse: Paulo, está acontecendo isso. Tem gente que namora e está tendo relação sexual sem ser casado, fornicando, ocupando lugar de cargo na igreja. Paulo disse: é mesmo? Vou escrever uma carta. E ele escreve em 1 Coríntios capítulo 5 sobre isso. Uma estrutura boa e leal funciona por intermédio de pessoas, irmão, fiéis, leais, que informam aos líderes, à igreja, aos amigos, ao cônjuge, qualquer coisa que esteja fora da ordem. Não teríamos todos os ensinamentos de 1 Coríntios se alguém não tivesse dito que tinha gente pecando no meio da igreja. Observe outra família relatada por Paulo, 1 Coríntios 1:11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família da irmã Chloe que há entre vós contenda. Olha o que Paulo disse: os irmãos da irmã Chloe me contaram que entre vocês há contenda. Paulo ainda cita quem foi que disse a ele: os irmãos de Chloe, minha companheira. Esses relatos levam à edificação da igreja. Há uma diferença entre relato piedoso e fofoca caluniadora. Quando nós chegamos para a autoridade e falamos a verdade, é um relato. Agora, quando mente, é uma fofoca. Quem disse tem que se colocar na posição de que falou. Pode dizer, diga que foi eu, e diga que foi assim. E se precisar, me bota como testemunha, que eu provo na cara dele que foi eu que falei. Lealdade. Lealdade. Aleluia. Teve outro, eu estou dando aqui alguns exemplos da carreira ministerial que eu vivi. Eu lembro-me de um ministro que propôs um casamento a uma moça e depois começou a namorar com ela, um pregador. Sem o conhecimento do ministro, essa moça, embora fosse, uma membro da igreja, ela tinha um namorado, que ele nem sabia que ela tinha um namorado. E aceitou namorar com esse pregador. Ele não sabia o que ele estava enfrentando, o problema que ele estava entrando. Ocorreu que havia uma irmã da igreja que trabalhava na mesma área que essa jovem. Depois de um certo tempo, essa irmã disse de si mesmo, essa jovem moça está preparando-se para casar com um dos nossos pastores, com um pregador da nossa igreja. Mas parece que ela tem um namorado que nem crente há muito tempo. Ela está levando uma vida dupla. Irmão, ela deu calinga nos dentes. A jovem se encheu de coragem, foi no escritório da igreja, contou tudo para o pastor. Você tem uma irmã lá, do grupo dos jovens, que tem 2 namorados. 2. Imagina aí, os pastores ficaram horrorizados com a menina, porque era sonsa, caladinha, ninguém dava nada, mas tinha 2 namorados. Agradeceram a irmã que contou e disciplinaram a menina. Isso se chama lealdade. Irmão, se você souber de algo, a pessoa está no altar, a pessoa está na igreja, a pessoa está aqui, você não chegar na liderança para falar, você não se posicionar, aleluia, se você não segurar a informação, um dia poderá salvar a sua vida. Você tem que falar. Lembra de Mardoqueu, sentenciado à morte por meio de uma conspiração de Amã? Pouco antes de ser executado, foi descoberto que Mardoqueu havia revelado 2 assassinatos que quase mataram o rei. Por causa disso, o rei livrou Mardoqueu. O que você conta de verdade para ver a igreja fazendo o que é certo pode salvar a tua vida amanhã. Quando você é leal a alguém, essa pessoa pode ser alguém que vai salvar você amanhã. Agora, quando você fica caladinho, vendo tudo errado acontecer, amanhã vai ser com você. Porque tudo o que o homem plantar, a Bíblia diz, certamente colherá. O rei Assuero livrou Mardoqueu. Por quê? Porque Mardoqueu denunciou 2 assassinos para ele. Aí na hora que Mardoqueu ia ser morto, por causa de uma trama, o rei disse: não, ele me livrou 2 vezes. Ele foi leal comigo 2 vezes. Pois agora eu carimbo com o meu anel. Ninguém toca, ninguém mata. E Mardoqueu é meu servo amado. Aleluia.
Lealdade é baseada em princípio, irmão. Lealdade não é baseado em oportunidade e nem é baseado em emoção, é baseado em princípio. Muita gente funciona movida por sentimento e emoção e por oportunidade, em vez de a partir de um conjunto de princípios. Decisões embasadas em emoção e não em princípio é destruída com o tempo. Se você decide pertencer a um grupo, a uma igreja, a um ciclo de amizade, a um casamento, a um relacionamento, você deve tomar essa decisão baseada em princípio, não em sentimento. Aí disseram assim: sentimos pena dele. Irmão, certa vez um pastor desistiu, desistente, né? Saiu pela tangente, como diz o ditado nordestino, e decidiu fazer coisa errada. Alguns membros da igreja resolveu segui-lo. Quando alguns deles foram questionados sobre o motivo de ter seguido esse sujeito que estava fazendo o que é errado, eles disseram: sabemos que o que ele está fazendo é errado, mas sentimos pena dele. Aí nós fomos com ele também. Fiquei com medo de acontecer alguma coisa, por isso que eu não falei. Não é assim? Infelizmente, lealdade está difícil nos tempos de hoje. Também teve um outro caso de um pastor que deixou um grupo pequeno de ovelha rebelde. Pouca semana depois fui informado que um dos rebeldes queria se reunir comigo. Eu disse: quem vai querer se reunir contigo? Um pastor traiu o ministério, abriu uma igreja, aí ligou para mim: eu queria uma reunião com o senhor. Eu digo: nem venha para cá com reunião. Não faça reunião com ninguém que divide igreja, não. Abra a sua igreja, faça seu culto e faça o que quiser. Eu não concordo com isso. Se eu não concordo, eu não ajudo, eu não divulgo, nem aí eu apareço. O que ele quer me encontrar? Não tenho mais nada com ele. Não sou da igreja, no mesmo ministério. Não, por favor, pastor Rivaldo, vem aqui que ele quer falar com você. Eu digo: não, estou ocupado demais. Ocupado demais. Está entendendo isso aqui, irmãos? Você não pode enganar-se a si mesmo. Lealdade é para com Deus, para com a palavra, para com a igreja, para com a liderança, para com o relacionamento, para com a amizade. Lealdade é necessário para quem decide viver de forma íntegra na presença de Deus. E lealdade também tem que ser para com o evangelho. Jonathan e Davi. Jonathan sabia que Davi tinha sido escolhido para ser o rei, mas o pai dele, de Jonathan, usurpou o poder. Sabe o que Jonathan fez? Pai, eu escutei Deus dizendo que era Davi, não vou apoiar o senhor. Não é porque o senhor é o meu pai que eu vou dizer que o senhor está correto, não. O rei é Davi e o senhor está no poder porque o senhor está em desobediência a Deus. Lealdade ao evangelho, ao que Deus decidiu. Lealdade, irmão, e eu estou encerrando, vai custar a você relacionamentos e vai custar a você amizades. Você tem que aprender isso. Você vai acabar relacionamentos, você vai acabar a amizade, você vai fechar a porta por ser leal, mas a porta da lealdade que for aberta para você, ninguém pode fechar. Você tem que estar disposto a perder amigo. Tem que estar disposto a fechar a porta da sua casa para certos tipos de pessoa que não são leais. E nós temos que estar dispostos, Jário, a perder membro aqui de igreja. Quer não? Se o Senhor falar, ele vai sair da igreja. Saia, mas eu vou ser leal ao evangelho. É desse jeito que a Bíblia manda, é desse jeito que Jesus manda, e é desse jeito que a igreja vai continuar trabalhando. Nós vamos perder crente mais do que a gente vai ganhar, mas nós vamos ser leal, porque se não formos leal, seremos nós um dia traídos também. Quem aqui já foi traído? Quem aqui já foi traído? Ou por uma amizade, ou num relacionamento, ou por um ministério. Quem já foi traído? Levanta a mão aí. Pode baixar. A gente fica chateado ou não fica? Quando a gente é traído.
Mas é melhor, irmão, a gente ser traído do que a gente trair. Dê graças a Deus porque você foi traído e não foi você que traiu, porque Deus pesa a mão de uma maneira tão grande de gente desleal. Aleluia. Nós temos que entender isso. Tiago 4:4. Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, faça-se inimigo de Deus. Bem baixinho. Irmão, eu tenho alguns amigos. Até um dia desse, lá em Emerson, eu não sei se ele vai lembrar, chegou um amigo meu muito antigo, não vou dizer o nome dele não, que eu sou doido, né? Ética. Falou assim: mas rapaz, Rivaldo, tu mudou demais. Antigamente tu ia lá em casa, a gente saía. Hoje tu passa, só vai falar, não vai mais lá em casa. É porque, irmãos, tenho alguns amigos com quem não posso mais caminhar. O motivo para isso é a minha lealdade a Deus e aos princípios. E eu acho impressionante que alguns cristãos afirmam que eles são apenas amigos de uma pessoa rebelde. Ele diz assim: ah, pastor, ele é só um colega de escola. Não, é só um colega que eu saio de casa e vou jogar bola com ele. Vai indo. A Bíblia diz que as maus amizades corrompem os bons costumes. Irmão, verifique se certas amizades, pessoas que frequentam a tua casa e você anda com elas, se são equivalentes à amizade de Deus. Porque ser inimigo de Deus não presta para ser teu amigo. Dispenso comentários. A mera existência da amizade implica inimizade com Deus. Qualquer que seja o amigo do meu amigo é meu inimigo, porque meu amigo é Deus. Se não é amigo de Deus, se é inimigo de Deus, é inimigo meu também. Posso estar de andando, de estar recebendo de coisinha. Tem gente que vai lá em casa, eu moro no primeiro andar, que eu atendo de cima para baixo, eu nem abro para subir. Às vezes Érica diz assim: manda subir. Eu faço só assim, ó, para trás. Não, porque se ela subir aqui, ela vai dizer que a gente disse coisa que a gente não falou. E lá em casa tem câmera. Se alguém falar alguma coisa, eu puxo na câmera e digo: nem lá em casa ela entrou. Aleluia. Você não precisa explicar muito sobre ser um amigo antigo da escola, do colégio, um vizinho. A Bíblia diz que a existência de algumas amizades é equivalência à inimizade contra Deus. Tem que entender isso. Uma amizade que não vale a pena, uma amizade que a pessoa não é fiel, uma amizade que esconde as coisas, um relacionamento. Não, eu estou namorando com uma menina, e como é que é a vida dela? Não sei não, que ela não gosta de falar. Então não presta para namorar. O apóstolo Paulo disse: não se submeta a julgo desigual. Se não é com você na mesma visão, transparência e fé, não presta nem para ser amigo, quanto mais para ser futura mulher. Lealdade requer análise. Lealdade requer transparência. Lealdade requer princípio. Aleluia. E por último exemplo. Teve um obreiro que veio falar comigo lá da nossa igreja sede. Ele não está mais na igreja. Faz muito tempo isso. Aí ele chegou assim para mim. Fui pregar lá na sede. Ele chegou assim para mim, um obreiro no cantinho da parede: pastor, quero falar um negócio com o senhor. Eu digo: fale. Cuidado com o pastor Fábio. E saiu. Eu disse: é o Satanás mesmo. Cuidado com o pastor Fábio. E saiu. Aí eu fui: vem cá, conta essa história direito. Chamei ele de novo. Como é a história? Não, porque você não sabe de nada. Aí eu disse: sim, então conte o que é. Pastor Fábio é macumbeiro. Desse jeito. Eu olhei assim para a cara do indivíduo. Eu disse: sabe quanto tempo eu conheço o pastor Fábio? Ele disse: quanto? Há 12 anos. Sabe quantas vezes eu dormi na casa dele? Conversei com a família todinha, até com os que não são crentes? Inúmeras vezes.
Sabe quantas vezes eu vi ele expulsando demônio? E às vezes até chorando inúmeras vezes. E você sai daí para me dizer que ele é macumbeiro? Aí eu fui, terminei de pregar e disse: pastor Fábio, quero uma reunião com o senhor no final. Obreiro fulano, quero uma reunião com o senhor no final. Pronto, ele ficou dessa cor aqui, ó. Botei os dois aqui e disse para ele: diga para ele que você estava me contando. Diga aí. Ou seja, irmãos, a gente só acaba com deslealdade colocando, enfrentando face a face. Gálatas capítulo 2, versículo 4, Paulo disse a Pedro: enfrentei-o face a face por causa da lealdade que tenho com Cristo. Nós temos que fazer isso, temos que ser leal aos amigos, temos que ser leal ao ministério, temos que ser leal à igreja, temos que ser leal à família, temos que ser leal a Deus, leal ao Evangelho. Vou fechar o meu esboço agora. Imagina aí, hein? Entrasse uma mulher aqui no meio agora, não, o que está acontecendo? Entrasse uma mulher aqui, viesse bem aqui gritando e dissesse assim, ó: pastor Rivaldo, me trai Érica comigo. Imagina. Quem é leal ia se levantar, não ia falar nada, já ia se levantar, dizer que ela é uma mentirosa, que conhece a nossa vida, que frequenta a nossa casa, ia pegar ela pela mãozinha, chamar a polícia e botar aqui para ela provar o que ela está dizendo. Agora, quem não é leal vai sair dizendo: menina, será mesmo que ele está traindo Érica? Será que ele faz isso mesmo? Só que quando Paulo disse a Timóteo: seja, Timóteo, leal ao Evangelho, ele estava dizendo: Timóteo, dá tempo ainda de fazer a coisa certa. E vamos ser sinceros, irmãos, quantos de nós não somos falsos uns com os outros? Gostamos de falar de um e de outro sem nem ter como provar. Mas essa noite o Espírito Santo está falando com a igreja e dizendo: eu preciso de pessoas que sejam leais. Tá, pastor? Eu estou desmantelado. Até do senhor já falei por aí. Eu falo de todo mundo. Nós vamos orar agora. Peça a Deus, irmãos, que tire esse jeito de querer se dar bem com todo mundo, de querer agradar todo mundo do teu coração. Porque Jesus disse: se fostes fiéis no pouco, sobre o muito te colocarei. Peça para Deus tirar. Você é comerciante. No comércio você tem que engolir um monte de sapo e agradar todo mundo. Mas na vida não. Na vida tu tem que aprender que se tu é amigo dele, tu não pode ser amigo dela. Por quê? Porque um é contrário ao outro. Na vida tu tem que aprender que tu tem que falar, se posicionar, provar, defender. Portas serão fechadas, amizades serão rompidas, mas o princípio do Evangelho precisa ser mantido por você, aonde quer que você esteja. Porque se alguém falar para mim, vier falar de mim, de alguém que eu conheço, vai levar uma sapatada na mesma hora. Não espere nem chegar em casa. Na hora que a pessoa terminar de falar, eu digo: mentira sua, que eu conheço ele. Mentira sua, que eu conheço ela. E está faltando isso no nosso meio. Lealdade, gente, macho, mulher, homem com H maiúsculo, que abre a boca para defender, para dizer: é um homem, é uma mulher, é mentira, eu estou com ele porque conheço. Entende isso, igreja? Então, irmãos, vamos orar essa noite para que Deus coloque na nossa vida um espírito de excelência, de lealdade, e coloque no nosso meio pessoas leais a nós. Fica de pé nessa noite.
Chega de namoro com gente que é de segredinho, que não pode tocar no celular, que não pode falar com ninguém, é um segredo. Chega de amizade que é falsa, que não defende, que não se posiciona, que não ajuda. Chega de obreiro, de líderes que falam mal do outro líder, que critica tudo na igreja. Chega de pessoas que estão do teu lado por interesse, que vai te vender por qualquer coisa, que tem medo de te defender. Chega. Deus está dizendo essa noite: eu estou arrancando toda falsidade do meio da casa. Quando nós começarmos a ministrar agora, fecha o teu olho e durante a ministração diga: Jesus, preciso de ti. Diga: Jesus, eu preciso do teu perdão, para não ser enganado e para não enganar ninguém, para não ser desleal com quem é leal comigo, nem para atrair ninguém. Fecha o teu olho e vamos orar. Peça para Deus colocar pessoas no teu caminho que vai defender tua honra, que vai defender teu nome quando você não tiver, que vai comprar a briga por você se necessário for. Pessoas que sentam na tua mesa, que dividem a tua casa, que comem com você, mas que não estão com você pelo que você oferece, mas estão com você por quem você é, porque é uma pessoa de princípio e sabe que Deus tem um propósito com você e com ela. Enquanto nós vamos ministrar, peça perdão a Deus pelas suas falhas, pelas suas deslealdades. Peça direção a Deus para saber como é que você vai fazer para corrigir o que você fez de errado. E peça a Deus para que você não seja essa pessoa. Diga: Deus, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua misericórdia, para não ser desleal com ninguém, para não ser injusto com ninguém, para não ser falso com ninguém, para não fazer ninguém sofrer, para não fazer ninguém desaminar, porque eu não quero ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Antes eu quero passar por tudo e chegar no final e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Feche os seus olhos agora. Coloque a mão no seu coração e comece a conversar com Jesus. Comece a conversar com Jesus. Comece a pedir a Ele que mude teu caráter. Diga que você precisa do seu amor. Diga que você precisa do seu perdão. Comece a conversar com Jesus agora. Oh, Jesus, precisamos do teu perdão, Senhor. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena insistir, não vale a pena não escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, como alto é o céu, tua misericórdia
Peça a Ele, peça. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, apaga as minhas transgressões. Eu preciso de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena insistir. Não vale a pena, não, não, não. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, eu preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena, não. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Olhe pra cá. Lealdade. Repita comigo, lealdade. Tem alguém aí do seu lado? Diga assim para essa pessoa: lealdade. Se tiver alguém do outro lado, diga para a pessoa que está do outro lado, diga lealdade. Se tiver alguém na sua frente, toca assim nela, diga assim, ó, lealdade. Aleluia. Há alguém nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus. Há alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje quer dar um passo de fé. Hoje quer entregar a sua vida, hoje quer aceitar Jesus, hoje quer voltar ao Evangelho. Se tiver alguém em nosso meio que queira hoje dar esse passo de fé, que queira hoje entregar a sua vida, levante a mão, nós queremos orar por você. Tem alguém hoje que quer aceitar Jesus? Tem alguém hoje que quer renovar a sua aliança com Deus? Tem alguém? Se tiver, levante a sua mão, nós vamos orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Não tem? Graças a Deus. Nós vamos encerrar o culto e quero dizer para a igreja: todas as vezes que você orar, todas as vezes que você orar, peça a Deus: Senhor, coloca para longe os desleais. Porque, irmãos, gente desleal só vem para sugar o que você pode oferecer. E quando você mais precisar, ela não vai estar disposta a ajudar. E enquanto você dá de comer e de beber a alguém que é desleal, tem alguém leal que poderia estar ocupando aquele lugar, honrando você, abençoando você, posicionando por você e defendendo você. E as lutas? E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, eu não posso, eu não vou viver. Não vale a pena insistir, não vale a pena, não. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Levante a sua mão, em nome de Jesus. Que toda amizade falsa, desleal, que todo relacionamento desleal, que todo, aleluia, colega que se aproximar de trabalho, de escola, de
ministério desleal, que as máscaras sejam arrancadas, que as capas sejam arrancadas. Aleluia, em nome de Jesus, nós profetizamos debaixo da autoridade do Espírito Santo. Deus, arranca a máscara do falso, do fingido, do mentiroso, do desleal, que come na nossa mesa, que divide nossa oração, que ministra no nosso altar. Senhor, não permita que os falsos continuem a subir neste altar. Arranca as máscaras, arranca as capas, mostra para a tua igreja, Senhor, quem são os teus profetas e quem são os profetas de Baal, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus bem forte, bem forte, bem forte. Pai, leva a tua igreja para casa em segurança, guarda os caminhos do teu povo, que eles possam guardar esta palavra no coração. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. E você diz, cursa com as mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. A igreja diz: terça-feira tem culto